Uma guerra é um constante processo de desumanização. As notícias das últimas semanas são provas disso. De um lado, israelenses são alvos de perseguição de uma ONG radicada na Bélgica, que monitora soldados e entra com ações contra eles, dificultando deslocamentos pelo mundo. Há ainda os reféns, há quase 500 dias em cativeiro. Do outro, claro, há os palestinos, alvos de ataques incessantes, vivendo em uma faixa de Gaza absolutamente destruída. A saída para esse processo de desumanização. Eu sou Amanda Hatzira, pesquiso temas ligados à psicanálise, sociedade israelense e cultura judaica, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou João Torquato, sou músico militante do movimento negro e pesquiso os conflitos de desintegração da República da Iugoslávia. O tema desse episódio veio por causa de uma fala do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, apresentado por João Miragaia, também pelo nosso convidado de hoje, o Marcos Gorenstein. Marcos, seja muito bem-vindo aqui ao Eu Com Isso. É um prazer falar com você, que também é nosso parceiro aí, colega de podcast, que para quem não conhece, ouve lá do lado esquerdo do muro, que vale muito a pena. Obrigado, João. Obrigado, Amanda, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar. E, Marcos, o tema desse episódio veio justamente por causa de uma fala sua no podcast do lado esquerdo do muro, que, como falei aqui, você apresenta com o meu xará, o João Miragaia, e a desumanização, ela tem muitas nuances, né? E mais de um lado no contexto da guerra. Eu queria que a gente começasse falando sobre esse caso bastante recente, né, que ganhou as manchetes no Brasil e também aí em Israel, do israelense que atuou em Gaza como reservista, que saiu fugido do Brasil após ser alvo de um pedido de investigação e prisão preventiva. Por um lado, o post que provocou esse pedido é um exemplo claro de desumanização. Yuval Wagdani postou uma foto de escombros e escreveu que o exército de Israel acabaria com tudo em Gaza. Por outro, a gente vê a atuação de uma ONG focada em monitorar e perseguir israelenses que servem no exército, que são praticamente todos, né? Sociedade, homens, mulheres, são obrigados a servir no exército israelense. Eu queria te ouvir sobre esse caso e todas as nuances dele. Pois é, esse caso ele não é o único caso, né? No caso, né? Foi o que aconteceu no Brasil e é o mais recente, mas a gente já teve outros exemplos de soldados israelenses, ex-soldados, no caso, né? Já não estão mais servindo, mas cidadãos israelenses que tiveram que sair fugidos, né, dos países onde estavam visitando depois dessa organização ela ter, enfim, que ela monitora essas pessoas, elas terem prestado queixa, né, e abertura de processo por possível crime de guerra e tudo mais. Então é mais um caso, se eu não me engano, são 8 países ou até mais que já começaram processos nesse sentido. África do Sul, Sri Lanka, França, se eu não me engano, também já teve. Me fugiu agora a lista, mas enfim, é uma lista já bem extensa, né? Na verdade, acabam sendo os países que estão também apoiando a iniciativa sul-africana contra Israel na Corte Internacional de Haia, né? Por crime de genocídio. Então, são soldados que eles vêm postaram, né? Agora não estão mais fazendo, acredito que não estejam mais fazendo isso, não sei dizer, porque eu também não acompanho esse tipo de post nas redes sociais. Eu acabo tendo acesso a eles, né? Porque no momento, principalmente no início da guerra, isso é uma coisa muito constante, né? Isso é uma coisa importante dizer, na verdade, é contra as diretrizes do Exército, né? O Exército ele proíbe o uso de telefones, inclusive isso pode colocar em risco uma missão, né, militar. Um soldado que entra na faixa de Gaza com um telefone, vamos supor que eles estejam andando para algum lugar e o telefone do cara toca, vai simplesmente divulgar onde eles estão andando, sei lá, onde o cara pode estar escondido, sei lá. Enfim, então é contra as diretrizes do Exército os soldados entrarem com o telefone celular, mas o Exército perdeu completamente o controle sobre as tropas, né, nessa guerra, né? E aí eu ouvi no rádio recentemente que são cerca de 2.200 posts de soldados de diferentes pessoas, né, soldados, que postaram vídeos que podem ser enquadrados de alguma forma
em crimes de guerra, né? Então, essa ONG, ela vem monitorando esses soldados, esses posts, esses perfis, e também inclusive foi quando o que eu ouvi foi do embaixador israelense no Brasil, né? O Brasil não tem embaixador em Israel no momento, mas Israel tem um embaixador no Brasil. E ele estava falando, não, primeiro já cometeram um erro de terem postado isso no início da guerra, né? Durante as operações, o ápice das operações. Agora, o que essas pessoas têm que fazer é simplesmente não postar em tempo real o que eles estão fazendo, né? Tipo, você vai passar férias na Holanda. A Holanda também foi um outro caso, né? Um outro país que também teve isso. Você vai passar férias na Holanda, você posta que você esteve na Holanda quando você já estiver aqui em Israel, no caso. Não quando você estiver na Holanda. Então, essa é a diretriz agora que eles estão tentando passar para essas pessoas, né? Agora, é muito o que eu acho que, para além disso, né, como vocês bem colocaram, toda essa questão da desumanização de uma forma geral, né, que ela acaba acontecendo e você acaba, tipo, de uma certa forma, acaba perseguindo pessoas e com uma tentativa, eu acho que essa é uma tentativa clara, né, a tentativa dessa organização é realmente intimidar qualquer cidadão israelense que esteve na guerra e fez algum tipo de tornou público, no caso, né, algum tipo de atuação, né, no conflito, intimidar a presença deles por países, mundo afora, né? Eu acho que essa é uma questão, tentando enquadrá-los aí no crime de guerra, e é uma questão super polêmica, né? Porque, enfim, não teria nem havido um julgamento, é muito polêmico, tem muitas nuances aí jurídicas, né? Mas eu acho que o que está muito por trás disso também é justamente essa questão da guerra e da desumanização de uma forma geral, né? Que é realmente o que a gente tem visto aqui, né? É absurdo, né? A gente está aí, hoje é dia 13, já tem, se eu não me engano, hoje completam 465 dias de guerra, né? E a gente. Eu não, enfim, hoje eu estava lendo notícia que aparentemente há uma luz aí no período próximo para a gente começar a ter um cessar-fogo, mas eu parei de ficar otimista nesse aspecto, porque eu já cansei vai ter alguma coisa, aí você fica com aquela ansiedade de parar a guerra, de ver reféns sendo trazidos de volta para Israel, você vê crianças palestinas comendo mais uma vez e tendo acesso à saúde, e fim dos bombardeios, aquela coisa, e a casa, né, moradia, enfim, qualquer coisa, né, porque a situação está catastrófica. Então, já cansei de entrar nessa ansiedade e depois acabar me decepcionando. Fica assim numa onda muito ruim, né? Então, a gente também pode imaginar o quanto essas pessoas que estão mais envolvidas ainda no conflito, no caso, a população palestina de Gaza e a família dos reféns, né, que sofrem com isso a cada momento, vai ter um acordo, né? E aí acaba tudo saindo por água abaixo, né? Então eu parei com essa questão também de ficar meio otimista, mas aparentemente, né, daqui a uma semana o Trump assume o poder nos Estados Unidos, ele colocou um deadline falando, ó, tem que fazer um acordo. Não sei se isso sai, se não sai. O que estão falando é que aparentemente estão caminhando, mas enfim. Mas eu acho que esse processo de desumanização é muito mais profundo que isso, né? E ele vai ter impactos muito grandes também do pós-guerra, né? Que isso é uma questão também que é muito importante ser debatida. Realmente, a gente fica nessa roda de, né, nessa montanha-russa de altos e baixos, de esperança e desesperança. Imagino para você que tá aí, né, a coisa seja muito mais intensa também. Pra gente aqui acompanhando aqui do Brasil já é intenso, assim, o bastante, né? Mas acho que você toca num ponto importante também, que essa questão das redes sociais, e enfim, agora a gente tá vivendo um momento assim, enfim, tá cada vez virando mais terra sem lei, né? Então aí a Totalmente. gente viu, né, esses tempos aí, o anúncio aí, a fala aí do Zuckerberg, enfim. É catástrofe para todos os lados. E você tem acompanhado, né, como você disse aí, como tem sido as redes sociais, né, que são usadas realmente para criar narrativas e acaba sendo de fato uma ferramenta essencial para esse processo de desumanização, assim, tanto soldados, os palestinos, israelenses, né, Sim. que respinga também na diáspora, né, nos judeus judias também na diáspora. E aí, como você falou, né, nesses 465 dias, a coisa tem sido muito tenebrosa, né? A gente tem visto esse processo, né, principalmente por parte dos críticos da guerra, né? E então eu queria que você comentasse um pouco, assim, falasse pra gente quem tá ouvindo aqui também, se é possível.
ser um crítico da guerra também, sem entrar nessa onda de generalização. Você tem um posicionamento bem crítico, assim, pela tua fala, já, para quem ainda não te conhece, dá para perceber, né, por aqui. Dá para entrar, não entrar, né, nessa onda de generalização, tanto de um lado quanto do outro, né? Porque a Chimamanda tem uma fala, assim, muito, que eu acho muito bonita, assim, sobre o quanto é perigoso criar uma história única, né, de um povo, né? E isso tem acontecido muito, assim, nessa guerra, né? Quando você cria, assim, uma imagem tanto dos israelenses, judeus, judias, palestinos, e, esse povo é isso, esse povo é aquilo. E isso tem acontecido. E como que a gente faz, né? No meio disso tudo, principalmente para quem tá de fora, né? Porque a gente às vezes tá tão dentro do processo que perde um pouco essa visão, né? Um pouco mais distanciada. É possível isso, Marcos? É uma pergunta, eu vou, assim, obviamente, eu acho que foi até eu coloquei isso também no podcast que a gente gravou, agora eu não me lembro se ele foi antes do Natal ou entre o Natal e o Ano Novo, do lado esquerdo do muro, que eu falei sobre a questão do antissemitismo, na questão do. Sempre isso acontece no Natal há anos, né? Da questão de transformar, tirar a identidade judaica de Jesus, né? Apagar a identidade judaica de Jesus, né? E aí eu fiz uma conversa sobre. Eu fiz uma fala sobre isso, na questão do antissemitismo e tudo mais, que tipo, as pessoas querem apagar muitas vezes, né? A gente tem visto isso mais constantemente, apagar qualquer identidade judaica de determinados atores políticos, históricos, religiosos, seja lá o que for, né? Eu vejo isso muito no campo da esquerda também, né? Por exemplo, a gente acompanha, tem diversos filósofos e cientistas políticos do campo da esquerda que foram, eram judeus de origem judaica. Quando a gente vai ler uma biografia deles pela internet, a identidade judaica deles é sempre omitida, né? É muitas vezes É, omitida. Não vou a dizer gente falou sempre. disso também recentemente em algum episódio também, que assim, a menos que tenha feito alguma coisa ruim, porque aí a identidade judaica Isso, é enfatizada, né? exato. Agora vai ser uma pessoa relevante, importante, legal, bacana, Sim. não. No Ou se não máximo tem falar, uma ascendência origem isso, judaica, exato, né? exato. Abandonou o judaísmo em algum momento. O pai era crítico do judaísmo, Sim. mas é, Quando o Silvio mas Santos morreu, isso aí até o enterro do Silvio Santos foi pauta de matéria da televisão, dos jornais, né? sim. Pois é isso. É toda essa questão, né? Então, assim, tem essa questão, né, de você querer apagar, e eu falei nessa mesma fala, eu falei, você não tem problema nenhum. É completamente possível você ser crítico a Israel sem ser antissemita, né? Você pode ser crítico à política de Israel sem ser antissemita. Não tem problema, é o que eu faço, né? Como você falou, eu sou muito crítico, eu tenho clareza dessa muita, desse tão muito eu sou, mas eu não sou, eu não tem como dizer, né? Apesar de eu já ter sido acusado muitas vezes de antissemita, né? Não, né? Porque a minha crítica não é aos judeus de uma forma geral. E aí, essa fala que você colocou, isso que você falou, Amanda, agora, aí você falou da questão do povo e da diáspora e tudo mais. Eu sou guia também, né, do Yad Vashem, né, do Museu do Holocausto. Acredito que vocês já estiveram lá, né? A primeira parte, assim que a gente entra no museu histórico, né, a gente vira à esquerda e a primeira coisa que a gente vê é uma exposição de um vídeo que foi feito com mais de 10 mil fotografias de quem eram os judeus antes da guerra, antes do Holocausto. E aí a gente vê, o vídeo começa, é um vídeo de 11 minutos que ele vai. Estou me sentindo agora fazendo um guia, uma guiada no museu. Mas é um vídeo de 11 minutos que ele vai desde a Europa Oriental até a Europa Ocidental, até a Holanda, França, Bélgica, mostrando as diferentes comunidades judaicas. E aí o que eu falo sempre é o seguinte: os judeus, o que os nazistas, né, e os antissemitas, de uma forma geral, acabam querendo fazer é colocar os judeus em um bloco. Isso faz parte de qualquer processo de discriminação, seja ele contra judeus, contra negros, contra a comunidade LGBTQIA+, qualquer grupo, qualquer minoria, né, que você queira discriminar, você vai tentar criá-lo, torná-lo uma coisa única. E é exatamente isso que eu faço, esse vídeo do museu quer mostrar, que os judeus que viviam na Rússia Imperial eram completamente diferentes dos judeus que viviam na Holanda. Eles não falavam a mesma língua, eles não tinham uma língua em comum. O judeu da Rússia Imperial podia falar o Yiddish.
O judeu da Holanda não falava ídis. Falava holandês, falava alemão, podia falar inglês, francês, mas o ídis ele não falava. O ídis não chegava ali, naquele canto da Europa. Aí eu falo que você tem judeus brancos, bom, naquele caso você tem judeus brancos, judeus eslavos, né, de etnia eslava, você tem judeus que são aqueles judeus que vivem mais na região da Rússia, né? Os judeus, enfim, uma mistura, né? Os judeus acabaram se misturando ao longo desses 2000 anos de diáspora. E você tem judeus ricos, pobres, gays, lésbicas, héteros, você tem a tudo, você tem de tudo. E é isso, essa questão da humanização e da desumanização. No momento que você cria um bloco, né, de pessoas, e aí a gente tem visto muito isso nos ataques que os judeus vêm sofrendo na diáspora, né? Você diz, ó, aqui é Israel, os judeus e vocês da diáspora, né? Quer dizer, não falam vocês, mas vocês de uma forma geral, é a parte desse processo de desumanização, da criação de um bloco único que, no caso, explicaria tudo o que é relacionado aos judeus, né? E o mesmo acontece aqui com a questão dos palestinos, né? Principalmente depois do 7 de outubro, onde o discurso, de uma forma geral, que foi construído na sociedade israelense, foi um discurso que todo palestino é apoiador do Hamas. Não importa se ele é um cara 60, 30, 40, 50, 60 anos de idade ou uma criança de 2, 3, 15 anos de idade, né? Então, assim, você nesse processo de desumanização, você cria esse bloco único para tentar explicar, né, esses diversos... essa questão de uma forma, né? Tipo, os judeus, os palestinos, e aí você desumaniza. Você torna qualquer pessoa atingível, né? No caso, um alvo. Então, é basicamente isso, né? Eu acho que como lidar com isso e o que fazer para quebrar isso, enfim, é educação, né? Eu acho que, antes de tudo, é educação, é conversa, eu acho que isso tudo faz parte de um processo educacional. A questão é como é que a gente faz isso no meio desse turbilhão todo que a gente vive, né? E a guerra é um grande catalisador desse processo, né, de você exatamente estabelecer o estereótipo de ambos os lados, né, dentro de um conflito e como que essas diferenças e aí a própria desumanização de ambos os lados, como que a guerra explora isso e a gente vê também outros conflitos no mundo, conflitos territoriais que descambaram para questões étnicas ou conflitos puramente de questões étnicas, perdão, de como a própria lógica de conflito, a própria lógica de guerra, ela ajuda a catalisar e a você criar, né, como você bem falou, que às vezes do lado pró-Palestina, digamos assim, né, de pessoas que se identificam com a causa palestina, de muitas vezes usar uma retórica antissemita ou de generalizar todos os judeus ou de todos os israelenses, mas também em setores da sociedade israelense ou até mesmo da comunidade judaica de colocar todos os palestinos, ou até mesmo os árabes israelenses, né, uma coisa que me assusta muito, de colocar os árabes israelenses como se não fossem leais a, ao resto da população do Estado de Israel, que não é árabe, né, que no caso a maioria. E eu fico pensando assim, Marcos, e queria ouvir de você, de que forma também que esse processo que você sente, né? Você comentou no ponto agora que esse processo tem atingido também os judeus de forma genérica, né? Que se você acha, é uma pergunta um pouco complexa, né? Assim, se você acha que esse processo de desumanização, né? Como você bem colocou, de ora esconde a identidade judaica, ora usa a identidade judaica para quando a pessoa é um criminoso, fez alguma coisa irregular ali, essa identidade judaica aparece. Se esse processo de desumanização faz parte do que a gente poderia chamar de um novo antissemitismo, digamos assim. É, eu não sei se seria um novo antissemitismo, né? Eu acho que talvez seja um antissemitismo que ele. Eu não sei, eu não, assim, eu acho que eu vou, assim, eu não tenho muito acúmulo nesse campo, nessa discussão para dizer se seria um novo antissemitismo ou alguma coisa desse gênero. Eu acho que sim, uma coisa que é muito clara a gente viu, principalmente depois do 7 de outubro, um crescimento muito grande do antissemitismo nos setores da esquerda.
A esquerda, muitas vezes, ela não tem nem ideia do que é antissemitismo e nem do que é sionismo, de uma forma geral. Eu vou citar um caso. Quando eu estive no Brasil agora, em agosto, eu encontrei uma pessoa na rua que eu não via... Olha, eu já saí do Brasil tem tanto tempo, eu já saí do Brasil há 18 anos, então eu acho que eu não vi essa pessoa de mais de 20 anos. Pelo menos isso, uns 20 anos. E aí, pô, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? E aí ele olhou para mim. Na hora ele falou: Ah, você é judeu, né? Aí eu falei assim: sou. Aí ele falou assim: Mas é sionista? Ele sabe que eu vivo em Israel. Eu falei assim: Mas você é sionista? Aí eu pensei assim: eu tive que pensar rápido, né? Mas apesar de não me identificar como sionista, eu falei: sou. Aí ele virou para mim e falou assim: Como assim? Eu falei assim: Olha só, cara, a primeira coisa que você me fez foi perguntar e apontar para mim e dizer que eu sou judeu. Ou seja, você faria isso com uma outra minoria? Você não faria isso com uma outra minoria. Comigo você fez. E agora você está querendo me criminalizar por uma posição política. Aí ele virou e aí ele falou assim: Ué, mas o sionismo é um crime. Eu falei assim: Calma. Eu falei assim: o simples fato. Aí ele falou: Mas você. Aí ele sabe que eu vivo. Ele perguntou: Ah, você vive em Israel, né? É. Aí ele falou: Mas você não é sionista, né? Aí eu falei assim: Olha só. De uma forma geral, né? Só pelo fato de eu morar em Israel, eu já seria um sionista. De uma forma geral, um judeu que sai da diáspora e opta por viver em Israel, ele vai motivado por uma ideia sionista. Eu sei que no meu caso é mais complicado, enfim. Eu já expliquei isso no podcast lá do lado esquerdo do muro, episódio 222, para quem quiser ouvir. Enfim, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, mas de uma forma geral, os judeus que optam por vir morar em Israel, eles vêm motivados por uma ideia de sionismo. Então, o simples fato de você me perguntar se eu não sou sionista ou sou sionista já mostra que você não tem ideia do que é o sionismo. E eu acho que isso é uma questão muito presente hoje nessa discussão da esquerda. A esquerda, ela opta, ela tem, e aí eu tenho um acordo com muitas críticas e muitas avaliações da questão do sionismo, só que a esquerda, as pessoas não têm essa clareza, né, do que é ser sionista, do que não é ser sionista, simplesmente partem de uma ideia de que o sionismo é um movimento imperialista e que quer, enfim, enfim, todas as questões, eu não quero entrar nessa discussão agora, todas as questões do imperialismo e acabam criminalizando, né? Então, assim, nesse momento em que o cara veio e me perguntou primeiro se eu sou judeu e depois se eu sou sionista, eu me senti discriminado. Você está me discriminando. Eu falei: Isso é um antissemitismo. Aí você está me chamando de antissemita? Aí eu falei assim: olha só, antes de você entrar nesse processo de negação, né, nesse processo não negação, de autodefesa, né? Porque isso é uma coisa também muito presente. Qualquer pessoa hoje da esquerda, quando a gente fala você está sendo antissemita, eles já começam a dizer que não. E aí eu acho que tem tantas coisas envolvidas aí, né? Tipo, nós judeus somos a única minoria que não tem direito como é que chama? O lugar de fala, né? Quando as pessoas chamam a gente de. Quando a gente fala que alguém está sendo antissemita, as pessoas já começam a desqualificar a vítima. A gente não faz isso quando mulheres dizem que são agredidas sexualmente, né, assediadas e tudo mais. Quando pessoas da comunidade LGBT fazem o mesmo, né, a gente não faz isso. A gente dá a vítima, né, o direito de estar ali, pelo menos com. A gente aceita a crítica da vítima. No caso dos judeus, isso não tem sido aceito, né? Eu acho que essa é uma questão central, né, desse novo. Eu não sei se dizer se é um novo antissemitismo ou não, mas desse antissemitismo que a gente vê acontecendo hoje, né? Eu acho que isso é uma questão central. A gente não tem direito, muitas vezes não tem o direito a falar. No momento que a gente fala, você está sendo antissemita, a pessoa já entra nesse mecanismo de defesa em que tenta nos desqualificar e desqualificar o que nós sentimos enquanto vítimas de preconceito. Então, assim, é todo um movimento que entra e aí tem essa questão, né, das pessoas esconderem a identidade judaica de grandes filósofos, de grandes cientistas políticos, de grandes artistas, a não ser que eles se definam como não sionistas. Aí sim, aí tá válido, né? Se você é um judeu não sionista, aí beleza, a gente aceita a sua identidade judaica. Mas se você é um judeu sionista, a gente não aceita. E é por isso que nesse momento em que esse cara me perguntou se eu era sionista ou não, eu disse para ele que eu sou sionista. Porque eu não tenho, como judeu, eu não tenho que me adequar ao que os outros pensam para que eles aceitem a minha identidade judaica.
Não, eu sou um judeu, posso ser sionista ou não ser sionista, mas isso não vai definir a minha identidade judaica ou se você tem que ou não tem que me discriminar. Eu acho que isso é uma questão central e eu acho que isso é uma questão que tem sido muito presente hoje nas discussões de redes sociais e tudo mais, né? Aceitam o judeu não sionista, ou seja, você não aceita o judeu, né? Porque ninguém tem que ser aceito mães. Esse mães aí já quebrou. Estabelece uma lógica de judeu bom e judeu ruim, né? Parece. Isso, exatamente, que é antissemita, né? Que é extremamente antissemita. Acho que essa é uma questão central também. Não aceito o judeu desde que ele seja o judeu que eu acho que ele deve ser. Isso, exatamente. O judeu que cumpre, que defende o que eu defendo, meu judeu de estimação. É, Total, total. E isso a gente, infelizmente, vê, assim, muitos setores da esquerda. Quem nunca aí, né? Eu e o João temos muitas histórias, né? De estar em movimentos políticos e sentir esse lugar do sim, judeu de estimação. É claro. impressionante. Não, vocês, enfim, meu caso é um caso, eu fui agora ao Brasil e encontrei um cara de 20 anos atrás. Vocês vivendo na diáspora, vocês têm isso aí, O né? tempo todo. É o que vocês estão passando, né? É isso. Vocês têm muito mais espaço para falar sobre isso do que eu. Eu tenho um exemplo, vocês é isso. Pois é, pois é. Enfim, né? E um ponto importante também nessa história toda, né? Que sempre volta. Você começou aí tuas falas, né? Aqui falando sobre essas esperanças que a gente fica aí, né? Não sabe nem se pode se dar o direito de esperançar, né? Alguma coisa no meio disso tudo, dessa guerra. E então, né? Os reféns, né? Que ainda estão em Gaza são sempre um ponto aí importante nessa questão da esperança, né? Se voltam ou não, né? E justamente no podcast de vocês comentaram, né, que de uma fala, né, do ministro Smotrich, né, que prometeu aos pais dos sequestrados, né, que eles voltariam, mas não poderia prometer se vivos ou mortos, Sim. né? E então eu queria falar também, seja um ponto assim também que é polêmico, né? Qual o papel do governo de Israel também nesse processo de desumanização? O papel do governo de Israel nesse processo de desumanização ele é extremo e de 100% no caso. Desde o início da guerra, o governo de Israel fez esse processo, participou desse processo ativamente, principalmente o Smotrich, e o Ben-Gvir, né, que são a ala fascista, né, dentro do governo, associando qualquer palestino ao Hamas, inclusive a própria autoridade palestina, né, que não controla a faixa de Gaza, mas que controla a Cisjordânia também associando ao Hamas, dizendo que são todos terroristas e tudo mais. E isso, sem sombra de dúvida, colabora muito, né, para tudo que a gente está vendo até o momento, né? Quando a gente vê semana passada, se não me engano, teve um repórter árabe, cidadão palestino, né, de Israel, que ele colocou Suleiman Massada, se não me engano, que é do canal 11, ele publicou um post de uma menina, tipo, desesperada por comida na faixa de Gaza, e ele colocou, é impossível que o coração não quebre vendo uma imagem dessa, né? E aí teve um outro jornalista chamado Almog Boquer, que ele colocou sim, mães, né? Ele falou, obrigado por nos lembrar disso, mães, né? Coloca sempre aquele mães, né? Que é a mesma questão, né? Que a gente colocou agora da questão dos judeus. Mas, né? Quando você coloca o mas, você cria aquela condicional, né? E aí coloca a condicional, que é uma criança desesperada por fome, que ele fala, o Hamas, não sei o quê, como se a criança tivesse alguma culpa naquilo, né? Como se aquela criança ali que está passando fome tivesse culpa naquilo. Então, assim, o governo construiu essa narrativa desde o início. A primeira fala do Netanyahu, no próprio dia 7 de outubro, cerca de 14 horas depois do início do massacre, de vingança. Ele falou: estamos em guerra e nós vamos vingar o sangue dessas pessoas. E quando você fala em vingança, você não tem estratégia, né? Você tem vingança. E aí a vingança e o sangue das pessoas e muitas assim, verdade seja dita também, né? Foram construídos muitos mitos, né? E lendas, na verdade, sobre o que aconteceu no 7 de outubro. Obviamente, foi bárbaro, foi uma coisa assim assustadora, né? A gente ouve as histórias e recentemente agora, tô falando nessa semana saiu, né, que teve um refém, um cara que estava sendo feito de refém, que ele foi morto pelo exército, foi um garoto de 16, 17 anos de idade, que ele foi pego pelo Hamas e era obrigado a passar de casa em casa dentro do kibutz
para pedir que as pessoas saíssem de casa. E aí as pessoas também eram feitas de refém. Olha só, um garoto de 16 anos tendo que passar por uma situação dessa. E acabou que ele foi morto enfim, na troca de tiros e tudo mais, uma confusão total ali na hora, e foi morto pelo exército. Então, todo esse processo, né, de vingança, de revolta e tudo mais, ele foi construído pelo governo de uma forma muito intensa, teve um apoio da mídia geral, da mídia, basicamente toda a mídia israelense. É a única mídia de maior alcance, mesmo assim com alcance não tão grande, né, que é o jornal Haaretz, era a única, que é o jornal da esquerda vamos dizer, da direita liberal e da esquerda, né? Do centro liberal e da esquerda, né? Você tem pessoas ali tanto liberais, né? Não são pessoas de esquerda, mas são liberais, quanto também pessoas de esquerda que escrevem para o jornal. Eles foram o único meio de comunicação que, desde o início da guerra, colocava em questão o que está acontecendo na faixa de Gaza. Apresentavam fotos quando dava para apresentar, relatos quando conseguiam apresentar. Os jornalistas que escrevem para o Haaretz, quando vão à faixa de Gaza, eles publicam vídeos e falam da catástrofe, né, da catástrofe humanitária, de tudo que está acontecendo. E o resto, né, muito pouco, muito basicamente ali, dá uma pincelada aqui, uma pincelada ali, mas sempre pedindo desculpa pelos que eles estão fazendo, né? Recentemente também teve um podcast que ele é do canal 12, né? E aí o entrevistador do podcast, o âncora, né? Ele chamou um jurista que trabalha, né, na ONU, mora em Geneva, se eu não me engano, e para falar sobre o que está acontecendo na faixa de Gaza. Tanto o próprio âncora e o jurista, dos primeiros segundos de podcast, já estavam pedindo desculpa pelos que eles iam falar, né? Tipo, ó, o âncora falando assim, ó, eu tô chamando aqui o jurista tal, mas ele é um grande amigo de Israel, ele gosta muito de Israel, mas é preciso ouvir o que ele tem a dizer, tipo, já se desculpando, né? Porque qualquer pessoa que se coloca crítica e critica o exército e critica o que está sendo feito na faixa de Gaza é tido como um traidor, né? Um traidor da pátria, né? Uma pessoa não que ela, enfim, não. Como é que você falou, João? Você falou agora do palestino, do cidadão árabe de Israel que não é fiel, leal à Não pátria, é não foi leal isso? isso? Não é leal. Isso também acontece com esses setores da sociedade israelense, do judeu, do setor judaico da sociedade israelense, que também se colocam contra, né? Não são leais, né? E isso é uma questão muito fascista, né? É muito fascista isso, né? Você tem que ser leal ao Estado. Isso é um tanto quanto problemático, né? Então, isso é uma coisa que é muito construído aqui, muito construído. Se você não bate continência para o que está acontecendo, é problemático. Você critica, mas você tem que colocar aquele mais, né? Você tem que colocar condicional. E é tenso, né? É tenso demais isso. Total, assim, né? Você vê como que regimes autoritários, né? Regimes de natureza, ou até mesmo de configuração bonapartista, né? Da você lê lá 18 Brumário e outras obras que falam sobre isso, né? Que dialogam com isso, como que essa lógica do inimigo em comum, né? E aí os regimes fascistas mais autoritários, né, utilizam isso. Você vê em outros regimes, né, no caso da Rússia, como se agora com a guerra, desde a guerra da Ucrânia, né, mas como eles chamam lá, Operação Militar Especial na Ucrânia, você vê na Hungria, em outros países, vem se estabelecendo essa lógica do inimigo comum, né? De quem, como você mesmo falou, de quem não bate continência para tudo que o governo faz, é, é bizarro, mesmo pessoas que têm alinhamento até ideológico com o governo, mas que têm uma posição um pouco mais crítica, muitas vezes acabam entrando nesse lugar do inimigo em comum, ou de quem está querendo sabotar esse projeto ali totalitário, extremista, né? E num podcast, Marcos, que a gente estava ouvindo aqui, até para se preparar também para essa conversa, que é o For Heaven's Sakes, e eles têm um episódio que é Israel at War, Morality and Survival. E nesse episódio há um debate extremamente importante sobre a questão da moralidade, né, que a gente veio discutindo aqui, e que
que envolve uma guerra. E uma questão, né, ouvindo o podcast lá que é do Shalom Hartman Institute, como toda uma sociedade, ao ser profundamente atingida, como foram os israelenses em 7 de outubro, lida com os dilemas do que é moral ou não é moral. Como abrir mão da moralidade acaba levando à desumanização, né? Tem pessoas aqui que logo quando aconteceu o 7 de outubro, as imagens tomaram posições tão radicais, tão extremas, que eu nunca imaginei, que eu achei mais saudável não ter relação com aquela pessoa, porque utilizou toda a brutalidade que foi o 7 de outubro para justamente chegar nesse lugar de desumanização do outro, né? Mas penso aqui que é um lugar muito difícil também, né? Com certeza. O 7 de outubro ele mudou muito, mudou muita coisa na sociedade israelense, né? Acho que a sociedade israelense ela é outra ela é outra sociedade desde o 7 de outubro de 2023, né? Tanto a sociedade quanto o exército, né? Recentemente foram publicadas documentos que mostram que o exército mudou a sua regra de engajamento, no caso, que tinha uma moral, né? Entre aspas, né? Essa questão da moral, tipo, quantos civis inocentes poderiam morrer num bombardeio para matar um membro do Hamas, né? Então, no início eram 4 civis, era um número aceitável. Se você fosse matar um membro do Hamas e 4 civis morressem, isso poderia, enfim, era um número aceitável. Depois do 7 de outubro, dependendo do nível nível de, vamos dizer, quanto mais alto, né, fosse o membro do Hamas, né, no escalão de governo, militar, ou seja lá o que for, esse número chegava até 100. Ou seja, para matar um membro do Hamas, você poderia matar até 100 civis. Né? Isso era uma escala, foi feita uma escala que você ia aumentando, enfim. Você torna a vida, né, completamente descartável, né? Eu acho que isso é uma questão. Inclusive, tem também um caso muito interessante, que é um caso em que a cúpula inteira do Hamas foi no início. Eu não me lembro em que ano foi. O Sheikh Ahmed Yassin, ele estava nesse evento, ele não foi morto. Inclusive saiu. Era aquele Sheikh que ele era deficiente físico, andava numa cadeira de rodas. E ele depois foi levantado, logo depois desse bombardeio, ele foi levantado. Enfim, toda a cúpula do Hamas estava numa casa num determinado prédio e a inteligência israelense tinha essa informação. E aí a questão foi: bombardeava ou não bombardeava? Optaram por bombardear, mas sabiam que teria que ser uma bomba mais pesada para que chegasse no andar onde eles estavam. E aí eles falaram: não, mas se a gente jogar essa bomba, vai morrer muita gente em volta, então vamos jogar uma bomba de menor, uma bomba mais leve. Jogaram a bomba mais leve e não, as pessoas não foram mortas, né? E aí tem essa cena do Sheik sendo carregado e tudo mais. Isso é uma questão que foi muito discutida aqui, dessa questão da moralidade. Isso aí tem 20 anos, né? Mais de 20 anos, se eu não me engano. Então, e hoje isso mudou completamente, né? Essa regra de engajamento mudou e até a forma como a sociedade israelense mudou, né? Depois do que aconteceu no 7 de outubro, depois de todas as barbaridades que foram cometidas no 7 de outubro. E eu acho que muito das fotos, né, que os soldados postaram nas redes sociais durante esse período, que estão sendo utilizadas hoje no caso, provas ou indícios de possíveis crimes de guerra, são parte dessa mudança, né? Porque o soldado fala: cara, depois que vocês fizeram o 7 de outubro, qual o problema de eu explodir a sua casa, né? Então, assim, você tem esse jogo de o 7 de outubro ele mudou completamente a sociedade israelense e a forma como a sociedade israelense vê a população palestina de uma forma geral, né? O que está acontecendo na Cisjordânia hoje, que é muito pouco falado, é fruto disso. E o fato de ser muito pouco falado é fruto disso também. Pogroms constantes na Cisjordânia, quase que diários. Você tem ataques de colonos, terroristas judeus, colonos, que atacam palestinos, as suas propriedades, suas casas, seus carros. Semana passada teve um ataque terrorista cometido por um palestino. Foram 3 cidadãos israelenses mortos. Na mesma noite, terroristas judeus entraram no vilarejo aonde aconteceu esse ataque, incendiaram casas, incendiaram carros, e nada acontece. As pessoas não estão sendo presas.
As pessoas não estão sendo. Nada acontece com elas, absolutamente nada, nada, né? E isso faz parte de todo esse processo de desumanização, né? Então, assim, se em Gaza a gente. E é uma coisa assim, né? Gaza a gente acaba tendo acesso, muito acesso ao que está acontecendo pela mídia israelense, pelo exército israelense, desculpa, ou seja, o exército mostra o que ele quer mostrar. A gente tem ainda mídia saindo da faixa de Gaza que mostram as atrocidades, os horrores que a população palestina vem sofrendo, né, nesse último ano e 3 meses aí. Agora, a sociedade israelense, ela não tem acesso, muito acesso a isso, né? Tem muito, como eu falei, né? Tem muito pouco acesso a isso, e isso faz parte desse processo de desumanização. Ninguém precisa saber o que está acontecendo do lado de lá. E quando sabe, boa parte da população diz: é isso aí mesmo, entendeu? Não tem o que discutir, não tem o que ser debatido. Depois do que eles fizeram no 7 de outubro, tá valendo. Ou seja, foi uma. O 7 de outubro teve um impacto que eu acho que ainda é muito difícil de ser medido, né? A gente ainda está no meio ainda está dentro do evento, né? A gente ainda está dentro do 7 de outubro. Começou a guerra, ainda tem 98 reféns, né? Semana passada foram resgatados os corpos de 2 reféns, então a gente agora está com 98. A notícia que a gente tem aqui que sai é que metade deles, a avaliação, né, é de que metade deles estão vivos. A gente não sabe. Tem algumas pessoas recentemente, as famílias receberam algum indício aí, vídeos, né, e fotos recentes. Então a gente sabe que elas ainda estão vivas, ou que estavam vivas até poucos dias atrás. Mas de uma forma geral a gente não sabe, né? Então, assim, a gente está dentro desse evento ainda. O 7 de outubro ainda não acabou, né? Ele ainda está aqui, ele ainda está presente. E aí, depois que acabar, depois que a gente tiver algum fim, né? Se vai ser o fim da guerra, se não vai ser, se vai ser um acordo parcial ou integral, porque a gente também não sabe, né? Eu não sei dizer direito que o governo de Israel. Quer dizer, o governo de Israel não quer um acordo geral, né? Ele quer um acordo parcial. Quer trazer parte dos reféns agora, mas quer continuar a guerra depois. Qual é o interesse do Hamas em devolver parte dos reféns e continuar a guerra depois? Enfim, por isso que eu também não estou muito na esperança, né? Os dois lados, eles têm interesses que não têm interesse em comum no momento. Então, já desde o início, né? Então, não sei como é que a gente vê isso, mas o 7 de outubro, sem sombra de dúvida, mudou a sociedade israelense, mudou a forma como a sociedade israelense vê a sociedade palestina, a população palestina, mudou a forma como a sociedade israelense vai pensar o futuro da região, da Palestina e de Israel, né? 2 estados, 1 estado, 7 estados, 100 estados, sei lá o que vai ser, porque a gente ainda está no meio disso tudo e, como eu falei, eu acho ainda muito difícil a gente ter uma ideia. A poeira ainda não baixou, né? A poeira está ainda muito. Está no ar, né? A gente está vendo ainda no turbilhão. Sobre os rumos aí da guerra, é realmente difícil prever qualquer coisa, e como a gente disse aqui, você disse aqui, até difícil, né, ter esperança, né, mas ser otimista, né, de alguma forma. Mas sobre o processo de desumanização, né, que talvez seja algo que seja um pouco mais aí possível, né, de se pensar, né, tem caminho de volta, né? Tem estratégias que a gente pode tentar usar para nas redes sociais, sei lá, conscientizar essas pessoas, né? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui com esse podcast, por exemplo, é uma tentativa também de retorno, né, desse ponto, né, desse processo de desumanização, é falar com as pessoas. Eu achei a sua resposta ótima, né, para aquela pessoa que já começou a conversa perguntando se era judeu, se era cionista, né? Quais são estratégias aí que a gente pode usar também para quebrar um pouco essas generalizações? É, é isso que eu acho que é conversar, é diálogo, né? Mas a questão as pessoas querem ter diálogo, né? As pessoas querem conversar com a gente, ou as pessoas vão entrar sempre nesse modo de defesa. Não venha me chamar de antissemita, né? No caso, falando aí de antissemitismo, né? Eu tô falando agora dessa desumanização dos judeus, né? De uma forma geral. As pessoas querem conversar. E, assim, eu acho que também, verdade seja dita, eu entendo. Eu acho que boa parte dessas pessoas que entram nessa defesa imediata, elas usam isso de uma forma muito cínica. Mas não acho que seja cínica intencional. Eu acho que é o seguinte, eu vou explicar. Eu entendo que, como acredito que talvez vocês tenham passado por isso, como eu falei que eu passei de ser chamado de antissemita,
por judeus, né, por conta do que eu penso, né, acredito que vocês tenham passado por isso também. É, essas pessoas que não são judias, elas também passam por isso. Por pessoas, né, por judeus de direita, judeus que têm uma posição completamente oposta à posição que eu tenho, e atacam e me chamam e chamam vocês de antissemitas, né? São pessoas intolerantes, né? São pessoas que não aceitam, não nos aceitam por termos uma posição diferente da deles, né? Então, assim, se eles não nos aceitam mesmo sendo judeus, eles não nos aceitam, nos chamam de nazistas e antissemitas, e seja lá o que for, imagina só o que essas pessoas não judias também ouvem dessas pessoas. É a mesma coisa, né? Nazista, antissemita, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, de um lado, eu entendo que essas pessoas, elas acabam entrando nesse método de defesa, né? De falar, pô, tá me chamando de antissemita? Não, porque eu sou crítico de Israel. Não, peraí. Mas você não está conversando. Aí eu acho que é isso que a gente tem que falar. Peraí, você não está conversando com um judeu de direita que vai dizer que qualquer crítica a Israel é antissemitismo. Qualquer pessoa que critica Israel é antissemita, né? Você está conversando com um cara que é crítico, com um cara que tem um pensamento diferente, mas quer levantar a sua ideia, quer levantar a sua atenção, quer chamar a sua atenção para o que você está falando, que é antissemitismo. Como, na minha opinião, eu falei isso também lá no podcast do lado esquerdo do muro, como foi antissemita, na minha opinião, a fala do presidente Lula, agora eu nem me lembro mais quando foi, já tem um ano, já, se bobear, ou quase um ano, né, quando ele falou que a única vez que ele viu tantas crianças sendo mortas dessa forma foi quando os nazistas mataram judeus, né, uma coisa do gênero. Na minha opinião, e eu expliquei isso lá no podcast, não vou entrar nisso aqui agora, mas na minha opinião foi uma fala antissemita. Isso quer dizer que eu acho que o Lula seja antissemita? Não. Não acho que o Lula seja uma pessoa antissemita, mas teve uma fala antissemita. Eu acho que é isso que a esquerda muitas vezes tem que entender. Porque o antissemitismo não é debatido. O preconceito contra os judeus não é um preconceito debatido. O preconceito contra outras minorias, ele é um preconceito debatido na academia, debatido na televisão, mas ele não é debatido. O preconceito contra os judeus, ele não é debatido. E isso é uma questão central também, né? Eu penso nisso já há algum tempo, eu não sei se alguém discute essa questão de um antissemitismo estrutural, que ele existe, que ele existe, mas ninguém discute, ninguém conversa. E eu acho que isso também tem várias questões, por quê? Porque muitas vezes, né, o judeu ele é visto como branco, como elite, e não, o judeu não é branco, o judeu é judeu. Não tem esse papo de judeu ser branco. Entendeu? Judeu é judeu. Judeu não é branco. Pode ter a pele branca, mas não é branco, é judeu. A questão de ser branco é uma construção social. Né? Eu acho que todas essas ideias não tem, né? Não tem. Porque semana passada eu vi um post na internet de dois grupos de torcedores. Um é da Roma e o outro é da. Me fugiu a cabeça agora, qual é? Outro time da Itália. Que quando Lázio, eles querem. Da Lazio, né? Que eles chamam o outro de judeu. Quando eles querem criticar um outro, fala Lazio judeu, Roma judeu. Ou seja, judeu não é branco, judeu é judeu, pô. Eu acho que é uma questão que as pessoas têm que entender e ninguém debate isso. Assim, a academia não debate o antissemitismo, a esquerda não debate o antissemitismo, entra diretamente nesse processo de defesa que ele não é positivo e não traz nenhum fruto. E ele isola a gente. Ele isola os judeus que são críticos a Israel e, obviamente, críticos ao antissemitismo, né? Então, assim, eu acho que eu acho que faz parte de um processo da gente ter que tentar chamar essas pessoas da esquerda para um debate franco, para mostrar, porque eu acho que é uma coisa muito, assim, eu não vejo que essas pessoas sejam, assim, justamente essa discussão sobre o que é ser judeu, sobre o que é ser sionista, o que essas pessoas, esse debate não é feito com judeus. Esse debate só é feito com judeus, a esquerda, né? Ela não faz esse debate com os judeus sionistas. A esquerda só faz esse debate com os judeus não sionistas. E aí eu não vou dizer nomes, não. Mas a gente sabe quem são. Essas pessoas, a esquerda aceita, como a gente estava comentando antes, os judeus de estimação. Porque eles respondem. É igual o cara que faz uma tese, né? Tese, no caso, doutorado, e ele vai querer buscar só o que concorda com ele. Ele não vai querer buscar para ver se a tese dele está certa, está errada, né? Ele vai querer provar que o que ele está falando ali está certo e acabou.
Você não vai querer entender se. Ó, não, peraí, eu tenho uma tese, mas pode ser que a minha tese seja errada. O cara vai buscar somente quem vai dizer que a tese dele está certa. Isso acontece muito, muito, muito. E é problemático demais. Né? Porque aí, assim, nós que nos opomos a toda essa questão e a gente debate, fala se é contra o que vem acontecendo na faixa de Gaza, e, obviamente, contra também o antissemitismo, a gente acaba se isolando. Ou sendo isolado, se isolou não, sendo isolado, sem ter o espaço e tudo mais. Então, assim, eu acho que é tentar chamar algumas dessas pessoas para um debate franco. Eu não sei se isso é possível, eu realmente não sei. Também, assim, na época que eu vivia no Brasil, hoje eu não tenho contato mais com essas pessoas, eu não sei se é possível fazer isso. Também não sei nem se elas estão dispostas a isso, né? Porque eu acho que também faz muito parte desse negócio de eu quero provar a minha tese. Eu estou certo, eu só quero conversar com quem está certo comigo. E aí a gente se isola. Mas eu acho que o nosso papel é tentar falar podcasts e colocar vídeos e debates para cá. E aí, saindo, né, dessa questão dos judeus de uma forma geral, da comunidade judaica de uma forma geral, a desumanização aqui, como eu falei, eu acho que a gente está num processo muito sério. Inclusive, eu tenho um post que ele é fixado no Twitter, né, que há muitos anos atrás eu tinha um projeto, eu sou professor de jiu-jitsu também, e eu dava aula, né, para crianças palestinas, né, de Hebron, e crianças judias, e tinha o objetivo de encontrá-los, né, de fazer debate, diálogo e tudo mais. E aí saíram algumas matérias na mídia, isso foi em 2014, 2015, já tem 10 anos já, olha só. É, então, e aí eu coloquei um post, um videozinho lá, e eu coloquei, na verdade, eu publiquei isso já em 2023, então o post está escrito há 8 anos, né? Tipo, 8 anos atrás, num futuro muito distante. Porque é isso que eu sinto hoje. Eu não sei se hoje a gente não está ainda nesse processo de, vamos dizer assim, um processo de cura, né? Num processo de mudança dessa questão de sair da violência e ir para um processo de cura. A violência está muito grande ainda, a ferida, não é nem que a ferida está aberta, as pessoas ainda estão se ferindo, né? A gente não está nem no processo de cicatrização, né? O processo de cicatrização ainda não começou, a gente ainda está no processo de violência. Não sei, não sei, né? Agora, se a gente pensa que o futuro aqui é um futuro que tem que ser um futuro dividido entre dois povos, não tem outra forma senão conversar. Não tem outra forma. Não tem. Ou a forma é o que eles estão é o que fazer é fazer o que estão fazendo na faixa de Gaza, que acredito que não seja o que a gente concorda. Então tem que também buscar alguma forma de diálogo aí, né? Como eu e o João a gente estava conversando antes, projetos sociais que busquem pegar alguma coisa em comum entre diversos setores da população, seja esporte, seja arte, seja literatura, seja televisão, fotografia, qualquer coisa que busque, que unam setores, né? Porque obviamente tem israelenses e judeus que gostam de esporte e palestinos que gostam de esporte. Arte e arte, e aí por aí vai. E tentar, através dessas iniciativas, né, de soft power, né, vamos dizer assim, de buscar essa relação, porque se a gente for deixar aí para a galera lá de cima do hard power, não tá dando certo, não, tá difícil, tá complicado. É isso, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão, quer arte, quer esporte, É e eu isso. acho que é construir pontes. Acho que aqui no Brasil a gente tem um país também profundamente desigual, com uma guerra que acontece também em outra proporção diariamente nas periferias, contra a população do campo aí que luta por terra também. E eu Exato. vejo que quanto mais pontos a gente constrói, né, pelo esporte, pela arte, pela culinária, comida, né, o judeu come hummus, o palestino também. Eu acho que, sabe, eu fico pensando nos pontos de intersecção. Eu acho que é a saída também, é o futuro, e muito bom te ouvir aqui, Marcos. Obrigado mesmo por ter participado aqui do nosso podcast. A gente fica muito contente de receber aqui, né? Quando a gente recebe o João também e outras pessoas que fazem podcast também, que, enfim, né? É uma rede aí que é importante a gente sempre estar tocando figurinhas, conversando. E para quem está nos ouvindo hoje, para quem nos escuta, nessa edição do E Eu Com Isso, a gente conversou com o Marcos Gorenstein, que também é apresentador de podcast, apresenta o podcast lá do lado esquerdo do muro. Se você não conhece, corre lá para escutar, tá em todas as plataformas de áudio.
também no YouTube. Tem um site também, né, Marcos? Tem o site do ladosquerdo.com. Corre lá para ouvir, escutar e ler. É isso. Obrigadão Obrigadão, pelo mano. convite. Muito legal participar aí com vocês. E sempre que precisarem, estou à disposição. Muito bom, obrigada mesmo, Marcos. Sempre bom te receber por aqui. Acho que quem te ouviu aqui também vai se interessar aí em ir atrás de mais informações, mais te ouvir mais, com certeza. Então, muito obrigada por participar aqui com a gente, né? Disponibilizado o seu tempo aí também para falar e compartilhar aí. Então, bom, para quem tá ouvindo, né? Então, vai lá também, ouvir do lado esquerdo do muro, ler também, como o João recomendou. E para quem quiser mandar uma mensagem falando o que achou do episódio, é só escrever para eu com isso, @institutobrasilisrael.org, né? Que se quiser também mandar sugestão de outros temas também, convidados, o eu com isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB aí nas redes sociais e até quarta-feira que vem.